Nós estamos, desde os primeiros minutos desse dia, na presença do Senhor, orando ao Senhor, louvando ao Senhor e engrandecendo ao seu nome. E agora é a hora de nós ouvirmos a voz do Senhor. E o mensageiro desta manhã é um convidado da nossa comissão de sucessão pastoral. Por isso eu quero convidar o nosso relator, o irmão Sidney, para apresentar o pregador desta manhã à nossa igreja. Meus irmãos, bom dia. Como nós sabemos, nós estamos retomando o nosso processo de sucessão pastoral e o pastor Geraldo Gomes, já conhecido nosso por demais, não precisaria de apresentação, porém nós temos aqui alguns irmãos que recém chegaram à nossa igreja e que não tiveram essa oportunidade de conhecer o pastor Geraldo. Ele está acompanhado da sua esposa, que ele fará a apresentação quando estiver com a palavra, e nós queremos dizer aos irmãos que o pastor não está hoje aqui somente para ser o mensageiro desta manhã, ele está sendo também apresentado à igreja como um dos candidatos à sucessão pastoral. E desde já gostaríamos de pedir aos irmãos que orassem pela vida do pastor Geraldo, pela vida da nossa igreja, para que Deus operasse na vida do pastor, assim como na vida da igreja, aquilo que seja a sua vontade. A Bíblia diz, irmãos, que os meus caminhos não são os seus caminhos e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Como nós não sabemos qual é a vontade de Deus para a sua igreja, nós temos que orar, pedir a Deus que nos dê visão daquilo que Ele tem para nós. E nós queremos passar a palavra ao pastor Geraldo, e ele estará pregando pela manhã e pela noite, estará conosco nesses dias. E nós pedimos aos irmãos que, não só aqui, mas nos seus lares, até o dia que nós iremos fazer a votação, coloque a sua vida diante de Deus e não se deixe levar senão pela vontade de Deus na sua vida. Ore a Deus e peça a Deus o que tu tens para a igreja. Não é o que tu tens para mim, não, é o que tu tens para a igreja, porque o pastor é para a igreja, é para todos nós. Pastor Geraldo está com a palavra, que Deus o abençoe e que Deus opere a sua vontade na vida do irmão, assim como na vida da igreja. Deus abençoe. Bom dia, queridos irmãos. Graça e paz da parte de Deus. É uma alegria estar com vocês nessa manhã. Eu creio que, para mim, é um motivo muito especial. Olhar para cada rosto, ver alguns sorrisos de novo e ter a certeza de que esta é uma igreja cheia de graça e de bondade. É uma igreja amada do Senhor, que foi muito bem trabalhada pelo seu pastor, que queria que sentasse em sua cadeira, mas ele preferiu não, ele disse que a cadeira está vazia, mas ele ainda é o emérito desta igreja e assim deve ser tratado. Eu creio que uma das características de liderança é ter um coração agradecido e leal, e jamais deixarei de ser agradecido ao pastor Sebastião por ter confiado em nos convidar a conhecer esta igreja. Com certeza, jamais os irmãos saberiam quem é pastor Geraldo, se não fosse o pastor Sebastião. Concorda comigo ou não? Se você concorda, diga amém. É verdade, irmãos. Porque pastor Geraldo é uma pessoa normal, não está numa grande igreja, e nem estava numa grande igreja, ele era secretário de uma pequena convenção no Brasil. Mas pastor Sebastião entendeu, nos convidou, aceitamos o desafio, tivemos aqui com os irmãos por 11 meses. E estamos aceitando a entrar no processo de sucessão desta igreja. E alguns irmãos pensam, por que não ficou? Né? Por que foi para longe? O que quer voltar? Quero que os irmãos saibam que não estou no processo por causa dos nossos filhos. Eles estão aqui, fiquem de pé, a família toda ali, ó. Minha esposa, Helene, e os nossos filhos, nosso filho Josué, o caçula, a Rebeca, a Juliana, que é casada com o nosso filho Caleb, também é nosso filho, e em nome de Jesus, logo, logo vai chegar o neto. Deus abençoe
Ontem nós completamos 28 anos de casados, eu e Rilene, graças a Deus, né? E essa é a família que Deus nos deu. Os nossos filhos ficaram no Rio de Janeiro. Não são eles o motivo de termos aceitado participar do processo. Podem ter certeza disso. Nós cremos que filhos são como flechas na mão de um valente. Eu estou lá em Valente e sou valente. E você pega a sua flecha e você atira para o alvo e acompanha, que ela vai chegar. E nós fizemos isso e cremos que eles estão indo para o alvo e conversamos com eles sobre o convite de participarmos. Esse é o 4º convite que recebemos e eles entenderam que nós deveríamos participar sim, mas como ovelhas, como membros desta igreja, que 2 deles são. Também não estamos aceitando participar do processo porque estamos com problema com Valente. Não. A única certeza que eu tenho nesse púlpito é que eu sou o pastor da primeira igreja batista de Valente. E ela sabe disso, conhece o processo, está orando pelo processo e sabe que quem vai decidir é o Senhor. Ok? Não somos nós. Não temos problemas também financeiros. Né? A igreja lá paga menos, de forma alguma. Nós temos a convicção de Deus desde que entramos no ministério, e é mais ou menos isso que nós queremos falar nessa manhã, que é o Senhor quem está nesse negócio, e é Ele quem vai à frente, né? Não estou insatisfeito com Valente. Os irmãos que tiveram no encontro de casais viram, né? 7 casais da nossa igreja, durante um ano, aceitaram o desafio e a visão de fazer um encontro de casais para 35 casais. Nós tivemos 28 casais no encontro. Nós fizemos um levantamento de recurso no sertão da Bahia, vendendo pizza. Nós vendemos mais de 1.300 pizzas. Nós temos uma pizzaiolo catedrática dentro de casa, que eu tenho uma visão e ela resolve o resto, né? A mulherada trabalhou, vendemos as pizzas, levantamos os recursos, e os irmãos que lá estiveram viram todo o encontro de casais preparado. E foi uma bênção. Temos 2 casais frequentando a igreja. Nós tínhamos 3 casais não crentes no encontro, e esses 2 casais estão conosco na igreja. Apenas um ainda que falta chegar, e vai chegar em nome de Jesus. Amém? Eu estou nesse processo, irmãos, porque nós precisamos encerrar o processo. Deus tem que fechar esse negócio. E eu creio que Deus fala. E o irmão Altair diz que pastores costumam falar que Deus fala com eles. Não, Deus fala, e se você fez conhecendo Deus e fazendo sua vontade, Deus fala através da palavra, da oração, das circunstâncias e da igreja. E nós entramos no processo para ouvir o que esta igreja entende como vontade de Deus. Amém? Então, tenho certeza, já falei com o relator da comissão, nós temos algumas condições que colocamos a comissão, ela depois deverá passar isso para os irmãos, e nós estamos na disposição de Deus, e Deus vai falar através da sua igreja. Amém? Vamos orar mais uma vez. Nós, Senhor, queremos nesta manhã continuar ouvindo a Tua voz. Sabemos que o Senhor tem falado aos nossos corações, mas queremos viver de verdade a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não tenho muito hábito de repetir mensagens na mesma igreja. Mas eu vou repetir uma mensagem que eu preguei aqui para vocês no dia 23 de julho de 2006. Quem lembra? Quem lembra? Nem o pastor Sebastião lembra. Viu? Eu era secretário da Convenção Batista Catarinense. Eu vim aqui pregar numa manhã de 2 cultos. Aquele 2 cultos que o pastor Sebastião ficava ali no
no controle, ele era o Espírito Santo humano do tempo, né? E ele disse: você tem tantos minutos. E era dia de ceia ainda, pastor. Na segunda mensagem ele falou: agora você tem um pouquinho mais. Eu corri com a mensagem. Essa mensagem eu preguei no último domingo em Valente, do ano de 2012. Ela aquietou o coração da igreja. A igreja entendeu quem é o seu pastor e principalmente quem é o Deus da igreja. O Senhor da igreja, aquele que comanda a igreja, aquele que conduz a igreja. Essa igreja vai tomar decisões importantes, assim como nós já tomamos a nossa decisão importante diante do Senhor, enquanto casal, de aceitarmos participar do processo. São verdades que nós precisamos relembrar, mesmo quando tudo está bem, mesmo quando eu não tenho que tomar decisão nenhuma, mesmo quando a minha vida está às mil maravilhas, mesmo quando nenhuma notícia ruim chega na minha casa, porque notícia ruim próxima da minha família pode não chegar, mas ruim ao redor chega todo o tempo. Mesmo quando tudo está muito tranquilo, eu preciso relembrar como igreja, como crente, como servo do Senhor, verdades eternas de Deus, verdades que é preciso que fiquem fortemente gravadas no nosso coração e nós possamos colocá-las em prática em nossas vidas. Porque nós precisamos entender que não é a nossa piedade, não é a nossa espiritualidade, não é a nossa frequência, mas é Deus em nós quem faz a diferença. A palavra do Senhor diz que tudo é dele, tudo é para ele, todas as coisas são dele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. É dele, é para ele. Nossa família conhece bem essas verdades. Nossos filhos têm caminhado esse tempo e sabem que essas verdades fazem parte das nossas vidas enquanto família, enquanto a nossa vida de caminhar na presença do Senhor. Essas verdades eu as encontro numa história da Bíblia em que muitos teólogos hoje já acreditam que é uma novela. Muitos pastores que estão nos púlpitos pregando hoje já não creem mais que isso é palavra de Deus. Mas eu creio que é a palavra de Deus. E nós precisamos crer que é a palavra de Deus. Por isso você deve abrir a sua Bíblia comigo em Jonas, capítulo 4. É bom ouvir esse barulho. Se você não tem a Bíblia, acesse seu celular. Talvez você tenha a Bíblia no celular, né? Hoje a gente fala, abre a Bíblia, acesse a Bíblia. A linguagem é outra. O pastor Jerry Key costumava dizer que o bom pregador, as pessoas não podiam ver que ele tinha um esboço. Hoje a gente traz o tablet para o púlpito. Amém? Todos acharam? Se você não abriu ainda, eu vou te esperar. Tem que ter paciência. Ainda tem folhinha balançando aí. Posso ler? Amém? Jonas estava muito desgostoso e muito irado. E ele orou ao Senhor e disse: Senhor,
Não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Foi por isso que eu me adiantei e fugi para Tarsis, pois eu sabia que tu és um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que te arrependes do mal. Eu te peço agora, Senhor, tira a minha vida, melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor a Jonas: é razoável essa tua ira, Jonas? Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e fez ali uma barraca, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então Deus fez nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, ele enviou um verme que feriu a planta e esta se secou. E nasceu o sol, e Deus mandou um vento calmo do oriente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele desfalecia e pediu para si a morte, dizendo: melhor me morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tomou o Senhor a falar com Jonas: tu tens compaixão da planta que não te custou trabalho, tu não fizeste crescer, ela nasceu numa noite, morreu numa noite, e eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também entre muitos animais? É uma história muito conhecida por todos nós, mas quero recapitular alguns fatos importantes dessa história com os irmãos. Primeiro, eu não sou Jonas. Se você acha que eu sou Jonas, eu não sou Jonas. Você vai entender por que eu quero falar isso. Jonas foi mandado por Deus para a cidade de Nínive, e ele tinha que anunciar que aquela cidade se arrependesse, porque Deus iria destruir aquela cidade. Nínive era a capital da Síria, o reino que crescia e se fortalecia grandemente, e seria o reino que Deus iria usar para disciplinar o reino do norte, o qual Jonas era profeta. Jonas era um profeta nacionalista, de uma religião nacionalista, e ele não estava disposto a ver este povo sendo resgatado, porque melhor seria a destruição deste povo. E em nome de Deus, Jonas acreditava que Deus poderia fazer aquilo que o seu povo não conseguiria fazer: matá-los, acabar com eles. Com certeza, muitas pessoas hoje fazem coisas em nome de Deus. Tem muita gente fazendo coisas esquisitas em nome de Deus, e até matam em nome de Deus. A própria igreja evangélica hoje, em nome de Deus, vai se perdendo de Deus. Jonas era um homem que tinha uma excelente teologia. Jonas conhece os atributos morais de Deus. Jonas sabe que Deus é compassivo, é misericordioso. Jonas sabe que Deus é benigno. Jonas sabe todas essas coisas, mas parece que essas coisas não entraram no coração de Jonas. Eu costumo dizer que Jonas é um tipo de crente cabeção. Tem muita coisa aqui, mas isso precisa sair daqui e vir para aqui, para o coração da gente. A gente ouve mensagens e mensagens, palavras e palavras, mas parece que as nossas vidas continuam as mesmas. A gente fala: eu sei disso, pastor, eu sei disso, mas parece que isso não muda, parece que isso não se torna prático na sua vida.
E você só realmente consegue experimentar a coisa quando há mudança. Conta essa história de um diretor que estava tendo um problema sério com seus alunos, as suas alunas, que estavam entrando ali na 5ª série. Então começa aquele negócio de usar batom. Hoje é mais cedo, né? E elas iam para o banheiro, passavam batom e beijavam o espelho. E o batom ficava cheio de marca, cheio de marca. E o diretor foi em sala, pediu, por favor, não faça isso. Está dando muito trabalho para limpar, não deu jeito. Chamou os pais, falou com os pais, não aconteceu nada, não mudou nada. Até que um dia o diretor pegou e mudou a estratégia. Pegou uma turma e levou para o banheiro. Chegou no banheiro e falou assim: vem cá, seu João, vamos mostrar para essas meninas como é difícil limpar esse espelho. Vai lá, começa a limpar para elas verem. Seu João pegou o vassourão, enfiou no vaso sanitário da escola e passou no espelho. Enfiou no vaso sanitário e passou no espelho. Nunca mais as meninas beijaram o espelho. Eu acho que às vezes Deus tem que colocar a gente em situações para a gente ver que tem que fazer mudança. Deus está tentando ensinar a Jonas e parece que ele não quer aprender, parece que ele não quer entender aquilo que Deus já havia tentado passar para ele desde a sua saída, da sua tentativa de fuga. Mas Deus vai usar mais uma vez uma pequena planta para ensinar alguns princípios, alguns valores para a vida de Jonas. Alguns comentaristas dizem que Jonas terminou o seu ministério no final do capítulo 4. Primeira coisa que nós vamos entender, nós vamos encontrar no verso 6. Jonas saiu da cidade, Jonas foi para um outro local, Jonas montou uma barraca, e a Bíblia diz que Deus fez crescer a planta. Para quê que Deus fez crescer a planta? Para livrar Jonas do seu desconforto. Essa é a primeira verdade bíblica que eu e você nunca poderemos nos esquecer. Quem cuida da nossa vida é Deus. Eu posso saber fazer todas as coisas, eu posso ter toda a capacidade, eu posso ter o melhor emprego, o melhor status, o melhor carro, mas eu não posso esquecer que quem realmente está preocupado em cuidar de mim é o Senhor. É Deus quem cuida da nossa vida em todos os momentos, é Deus quem cuida da sua igreja, é Deus quem cuida da sua igreja. Não adianta a gente tentar fazer do nosso jeito, não adianta a gente tentar achar que nós podemos montar barraca, aquilo que nós fazemos não consegue realmente atender às nossas necessidades, mas é Deus quem está no comando, cuidando das nossas vidas. A nossa tendência é de acreditarmos na nossa própria capacidade, de buscarmos os nossos próprios recursos, de confiarmos naquilo que é o natural. Mas o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. O nosso Deus é que sabe fazer aquilo que nós nunca conseguimos fazer. Mesmo quando as dificuldades aparecem, mesmo quando a doença aparece, mesmo quando as crises se instalam, não adianta tentar ficar resolvendo, lutando. Confia, querido, Deus está cuidando de você. Deus, no seu sobrenatural e na sua eternidade, está cuidando da sua vida, porque Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Ele é o Deus longânimo, Ele é o Deus benigno, Ele é o Deus compassivo, Ele é o Deus de misericórdia. Mas você precisa entender que Ele cuida de você. Fala para o seu irmão: Deus cuida de você. Cuida a todo tempo e a todo momento.
É por isso, irmãos, que eu não tenho nenhuma preocupação. Eu sei que Deus está cuidando de mim e dos meus filhos. Por isso nós estamos lá no sertão da Bahia. E eu tenho a convicção, quem cuida de nós é Deus. Não é o papai e a mamãe que está do lado abraçando. É Deus que está cuidando. Foi assim a nossa vida toda em nosso tempo de ministério. Desde a nossa saída do Rio de Janeiro, até a nossa chegada em Santa Catarina e até a ida para Valente, até a vinda aqui para o Rio de Janeiro de volta e a ida para Valente. Quando eu fui para Santa Catarina, eu era motorista de táxi. Eu havia me formado estudando na praça. Eu paguei seminário 2 vezes, pastor. Paguei para estudar e paguei porque eu parava de trabalhar para estudar. Toda vez que eu ia para o seminário, o pessoal dava sinal e eu não podia pegar, tinha que estudar, não tinha jeito. E quando nós fomos para Santa Catarina, nós vendemos o nosso carro. E eu havia acabado, nós íamos embora no final do ano. E quando nós decidimos ir embora para Santa Catarina, nós íamos para um lugar frio, compramos muita roupa de frio, que nós não tínhamos. E aí eu fiz contas para pagar com o movimento de dezembro do táxi. Que táxi em dezembro é um negócio bom, né? Quem é taxista sabe disso. Cadê o irmão Félix? Sabe que dezembro não é por causa da bandeira 2, mas é porque é 20% e dá mais serviço mesmo. Só que no dia 3 de dezembro nós batemos o carro e perdemos o carro. E eu tinha conta para pagar. E eu fui atrás do seguro e descobri que o carro era com isenção e o seguro não pagava, tinha que pagar só uma parte do seguro, eu tinha que pagar o imposto ativo do governo. E foi uma luta tremenda e eu estava num desses dias difíceis. Aí eu precisava pagar uma conta, eu pedi um empréstimo, falei com o meu pastor e ele falou, eu não tenho. Aí eu falei, tenta arrumar aí com a igreja. Aí ele disse, a igreja não é banco, não pode emprestar. E eu estava em casa com Rilene havia perdido seus dentes, eu acho que eu já contei essa história aqui para os irmãos, e a gente ali com as crianças, e uma luta, uma crise, e eu falando com Deus, e orando, e falando, Deus, a tua palavra diz, aquilo que quereis que os outros vos façam, fazei vós a eles, e eu tenho vivido isso, eu tenho experimentado isso, e eu preciso de receber isso do Senhor. E à noite o meu pastor me ligou, eu precisava de R$ 1.300 há mais de 20 anos atrás. Já pensaram quanto custa isso? R$ 1.300 hoje é muito dinheiro. Imagina 20 anos atrás, quando o real tinha começado. Na praça a gente ganhava um bom troco no final, acho que ainda ganha. Eu acho que hoje o taxista no final de ano deve ganhar uns 10, 12 mil reais. Deve ser mais ou menos nessa base. E o pastor me ligou e falou, Geraldo, posso ir te visitar? Eu falei, pode, pastor, estamos acordados. E ele veio e trouxe mais 2 casais com ele. Me disse assim, olha, nós não conseguimos o dinheiro emprestado, mas nós conseguimos a oferta para cobrir as suas despesas. Eu nem estava indo em Porto União, e Deus já estava dizendo, vai rapaz, pode ir, vai abrindo mão de todas essas coisas, porque eu estou indo na frente cuidando de você, cuidando da sua família, e eu nunca deixei de crer nisso. Estou no sertão da Bahia porque eu creio que Deus cuida da minha vida, Deus cuida de você, querido, Deus cuida da sua família, Deus cuida dos seus negócios. Não tente fazer do seu jeito, senta e descansa no cuidado de Deus. Segunda verdade que nós vamos aprender, verso 6 ainda, diz que Deus começou a fazer alguma coisa. O que Deus fez? Depois que ele fez a bobareira crescer, a planta crescer, no verso 7, quando começou a clarear, o que Deus mandou? Um verme. No verso 8, quando apareceu a manhã, o que Deus mandou? Um vento. Agora vai para o capítulo 1, verso 4.
A Bíblia diz que quem mandou sobre o mar uma tempestade? Quem? Tem certeza disso, irmão? Está na sua Bíblia que foi Deus? Foi Deus que mandou. Vá no verso 17 agora, por favor. Quem preparou o peixe? É por isso que as pessoas não creem nesse Deus. Ele faz tudo. Tem gente que não consegue crer nesse milagre, mas Ele faz. Deus sabe falar baleiês. Se é que era uma baleia. Quem já vê o Nemo aí, o desenho Nemo, sabe? O Nemo fica falando, você sabe falar baleiês? Deus sabe. Falou com o peixe, ó, vai lá, come esse negócio que está aí no mar. Essa isca é especial, pode comer. Capítulo 2, verso 10. Quem mandou o peixe jogar o Jonas fora? Irmão, vocês já imaginaram? Que tamanho é esse Deus da nossa vida? Irmãos, Deus é o Deus que Ele é soberano sobre toda a história da nossa vida. Não pense você que o que está acontecendo na sua vida não tem a mão de Deus. Tem. Ele está aí. Ele é o Deus soberano sobre a nossa vida. Esta é a verdade teológica que nós não podemos jamais nos esquecer. É Deus quem está cuidando, é Deus quem mandou a tempestade, é Deus quem mandou o vento, foi Deus quem mandou o peixe, foi Deus quem deu a indigestão, foi Deus quem criou a planta, foi Deus quem mandou o verme, foi Deus quem mandou o vento, foi Deus quem mandou o sol. Foi Deus. Não foi mais ninguém, é o Senhor quem na sua soberania vai controlando a história e as coisas que vão acontecendo. Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que leva, Ele é o Deus que traz, Ele é o Deus que abre as portas, Ele é o Deus que fecha as portas. Ele é Deus, e Ele não deve dar satisfação a nenhum de nós. É Ele quem manda na vida da igreja. Não são os pastores, não são os seus líderes, é Deus. Deus é quem comanda a igreja do Senhor, porque a igreja é dele. Creia nisso, irmãos. Não é a igreja, não é a liderança. As pessoas estão tentando mudar essa soberania de Deus a uma religião centrada no homem. Há uma religião onde Deus está pronto para saciar as nossas necessidades. E aí a gente fica fazendo oração 90. Tem necessidade, liga. Se não tem, deixa para lá. Parece que Deus é esse Deus que foi feito para me fazer feliz. Essa cultura hedonista que entra na igreja, saibam, Deus não nos chamou para sermos felizes, mas para sermos santos. A santidade em Deus é que vai trazer como consequência a plenitude de alegria na presença do nosso Deus. Hoje as pessoas determinam, Deus, tu vais fazer. Ele vai fazer nada, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, no dia que Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quer. E Ele vai usar todos os processos que são dEle. É por isso que eu, particularmente, não consigo crer numa vontade permissiva de Deus. Eu creio que o meu Deus é o Deus de toda vontade. E tudo o que acontece é porque Ele quer que aconteça. Há um pregador nos Estados Unidos que diz que o diabo
é o diabo de Deus. Eu fico imaginando o diabo descendo do céu com a senha para entrar na vida de Jó. Vai lá, toma a senha, pode fazer o que você quer. E eu fico imaginando Deus, de braços cruzados, dando uma boa gargalhada e falando assim: vai, você vai ser mais uma vez o instrumento para fazer o que eu quero. Porque o que eu quero se cumpre e vai cumprir por toda a eternidade, porque o nosso Deus é um Deus soberano. Há uma coisa que Deus quer muito. Deus quer que todo homem chegue ao arrependimento. Isso é vontade soberana de Deus. Ele quer que você se arrependa, talvez nesta própria manhã de domingo, a mudar de vida, a crer no Senhor, a mudar o seu coração. O próprio Jonas viu que quando os homens mudaram de curso, o Senhor estava pronto para determinar a sua vontade sobre eles. Queridos, a sua saúde, o seu carro, a sua casa, o seu namorado, o seu casamento, Deus vai dar se Ele quiser. Todas essas coisas vão ficar aqui, mas a grande certeza que nós temos que ter é que nós vamos passar a eternidade com esse Deus eterno. Vamos viver a eternidade contemplando o nosso Deus soberano. Ele vai fazer o que Ele quer. Não creia e não pense que houve qualquer movimento. Deus sempre esteve e sempre estará no controle da vida desta igreja. Havia ainda uma outra verdade que o nosso amigo Jonas precisava aprender. Como aquelas meninas precisavam aprender a não beijar o vidro do banheiro. Talvez nós precisamos também aprender esta grande verdade. Esta verdade que talvez tenha trazido e está trazendo grandes conflitos na vida da igreja do presente. Deus, depois de todo o contentamento de Jonas, Ele manda o verme, Ele mata a planta e Ele começa a ensinar a grande verdade. Versos 10 e 11. Jonas, tu tens compaixão desta planta, no qual tu não trabalhaste, o qual tu não fizeste crescer, numa noite nasceu, numa noite pereceu. E eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais. Sabe qual é essa verdade? Os valores de Deus são valores diferentes dos nossos. Nós temos valores efêmeros, passageiros, temporários. Deus tem valores eternos. Sabe qual é a coisa mais cara que tem aqui dentro? Não é o piano ali. Quanto é que custa aquele piano? Quem tem ideia? Quem é músico? 100 mil? Mais de 100 mil? Não é a construção desse templo fantástico? Não é a coisa mais cara? A coisa mais cara que tem aqui dentro é você. São esses bancos vazios. É gente. Porque gente é eterno, gente é infinito. E esse é o valor que a igreja não pode perder como visão. A igreja tem invertido os valores do reino de Deus. Coisas têm mais valor. A construção tem mais valor. O patrimônio tem mais valor. O programa da igreja tem mais valor. Vou mudar o programa, a forma, só para que alguém possa, não crente, vir? Não. Não vamos fazer isso. As nossas coisas, os nossos patrimônios têm mais valor. Nós esquecemos, os irmãos lembram da filosofia do samaritano? Lembram da filosofia da parábola do samaritano?
A filosofia dos religiosos qual que era? O que é seu e o que é meu. Você na sua e eu na minha. A filosofia do ladrão o que é? O que é seu será meu se eu puder roubar. E a filosofia do samaritano qual que era? O que é meu será seu se você precisar. Esse é o reino de Deus. Essa é a igreja de Jesus. É isso que nós precisamos começar a viver. Igrejas que vivem o tempo todo preocupado com mamon. Crentes que vivem preocupados com mamon. E Jesus falou que mamon é um Deus, é uma divindade. Jesus falou que mamon tem por trás dele uma sedução. Igrejas que fazem coisas baseadas em mamon. Nós temos que fazer as coisas baseadas na fé, dentro de uma racionalidade, mas de fé. Não vamos fazer isso porque não tem dinheiro. Famílias que fazem programas baseadas em mamon. Não, queridos, nós só vamos fazer se Deus disser que devemos fazer. Não é o dinheiro que vai nos parar. Essa foi a palavra que nós falamos com nossa equipe antes de começarmos o projeto de encontros de casais. Não vai ser mamon que vai nos parar. Se o Senhor disser façam, vocês vão fazer. Irmãos, nós nunca vamos nos esquecer. A nossa igreja, ano passado, viveu um momento de crise de seca muito forte. A política do interior é muito forte. Os irmãos não imaginam a força da política de uma cidade do interior. A igreja teve um declínio financeiro forte, muito forte. E nós estivemos fazendo todos os movimentos lá na nossa igreja, todos os processos financeiros passam pelo caixa da tesouraria da igreja. Ninguém tem movimento paralelo, tudo vai nos relatórios e no caixa da igreja. Sobrou recurso, caixa da igreja, fica lá no plano de contas seu, para você usar quando precisa. Só que a igreja precisou do dinheiro do Ministério da Família, do Encontro de Casais, e usou. E nós precisávamos, irmãos, de R$2.000, para fazermos o encontro de casais para as compras. E o caixa da igreja não tinha dinheiro. Não tinha, as contas pagas, mas nós não tínhamos dinheiro. Uma semana antes, chegou um irmão no meu gabinete e falou assim: pastor, eu ganhei uma ação e preciso dar o meu dízimo. Só que o meu dízimo não entra no gasofilácio. O volume é grande para entrar naquele buraquinho. Eu falei: meu irmão, vai no banco, deposita e bota no buraquinho o comprovante do seu depósito. E estava ali Deus falando: eu estou nesse negócio com vocês. Está aí o recurso que vocês precisavam. Vocês creram, vocês fizeram não baseado em mamon. A palavra do Senhor fala em 1 Timóteo capítulo 6, versos de 5 a 8, que homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. Gente lucrando com a igreja do Senhor. Liga a televisão e você vai ver. Paga em 10 vezes, 5 vezes, 7 vezes, 30 vezes, se endivida todo. Mas compra aqui comigo, você vai ser abençoado. Mamon é para ser cultuado. Sabe como é que se cultua mamon? Buscando, circulando e guardando. É para isso que mamon foi feito. Para você guardar, circular e ficar correndo atrás dele. Só há uma maneira de você profanar mamon. Profanar o culto a mamon, sabe como é? Dando, entregando, dizendo: Senhor, tudo que o Senhor tem me dado é teu, e eu quero investir no teu reino, porque o teu reino é eterno. Gente eterna, pessoas são eternas, são com elas que eu vou morar no céu, não é com o meu dinheiro. Por isso eu sempre brinco: tudo o que você tem e que você possui, não vai ficar para os seus filhos, vai ficar para os testemunhas de Jeová,
porque eles vão herdar a terra e nós vamos para o céu. Então deixa aí para eles, se é o que você quer. Valor é onde invisto o meu tempo, a minha energia e o meu dinheiro. Não adianta eu ter o valor na minha mente, mas na minha vida prática eu não colocar isso na realidade. Jonas teve que aprender que os seus valores eram efêmeros através de um bichinho. Não permita que Deus traga um bichinho sobre os seus valores, para que você possa resgatar a eternidade no seu coração. Cuidado que a satisfação pessoal é apenas se importar com o que realmente tem valor para você. Mas a santidade é se importar com aquilo que tem valor para Deus. E o valor para Deus é gente. Fala para o seu irmão, você é a coisa mais cara que tem aqui. Jesus morreu por você, querido. O sangue dele te comprou. Irmãos queridos, Deus cuida de nós. Deus cuida de você. Deus é o Deus soberano e soberano sobre esse momento que essa igreja está vivendo. E o meu pedido a você é, ore e diga para Deus, Deus, somente a tua vontade, jamais o que o meu coração está decidido e não muda. Esteja aberto, totalmente aberto, a ouvir aquilo que Deus quer que você ouça. Tudo que tem acontecido é a soberania de Deus. E continuem investindo em gente, em todos os ministérios que procurem alcançar gente, a cuidar de gente. Vamos cuidar do patrimônio, vamos cuidar das coisas que o Senhor nos deu, sim, com zelo, com mordomia, mas vamos priorizar em todo o tempo gente, porque eles vão viver conosco para sempre. Vamos orar. Deus amado, Deus bendito, obrigado, Senhor, porque nós podemos recordar essas verdades simples, básicas da Tua palavra. Nós queremos que nesta manhã nós possamos ver e contemplar a Tua santidade limpando a nossa vida, a fim, Senhor, de que nós possamos descansar no Teu cuidado diário, descansar na Tua soberania, que nenhum movimento possa existir no nosso coração, acreditando que alguém possa fazer algo, porque tudo está no Teu controle. Ó Deus amado, e que nós saiamos daqui com os valores do Teu coração em nosso coração. Alcançar gente, cuidar de gente, ver aqueles que foram de grande valor pelo Senhor, porque nós somos os Teus filhos. Nós fomos comprados pelo Teu sangue. Queremos que o Senhor continue a alcançar os Teus escolhidos através de nós. Abençoe, ó Deus, a liderança desta igreja, no nome de Jesus, amém. Eu quero cantar e queria ver se a gente pode mudar. Pode? Vamos cantar Mover no Sobrenatural, Romper em Fé. Essa é uma canção que tem sempre tocado e mexido na nossa vida. Eu digo para Deus, ó Deus, se o Senhor não abrir o mar, quero começar a andar, porque o Senhor é quem vai à frente no sobrenatural. E quando você cantar por desertos, você pode cantar por sertões e mares, porque a gente anda nos sertões, rompendo em fé na presença do Senhor, amém? E com esse cântico, fala para Deus, Deus, eu quero confiar e descansar, eu quero viver sabendo que o Senhor vai me permitir romper em fé na Tua presença, amém. Cada
as montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em mar. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em mar. Ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou cantar e correr. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em mar. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou cantar e correr. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural, e vencer, vou cantar e correr. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Deus querido, nós te damos glórias, ó Deus, e graças, porque a tua palavra nos desafia em cada momento colocarmos as nossas vidas no teu altar. E mais uma vez nessa manhã, Senhor, ouvimos a tua voz e te agradecemos e te pedimos, ó Deus, renove o nosso coração em cada instante. Faça-nos, ó Deus, crer no incrível, ver o invisível e acreditar no impossível pelo teu poder e pela tua graça. E tome, Senhor, esta igreja nas tuas mãos e continue, Senhor, falando aos nossos corações. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus.